Estamos ao vivo, estamos no ar, todos me veem, todos me ouvem. Boa noite, queridos alunos do ProEnem. E aí, beleza? Meu nome é Leandro Almeida, professor de Geografia. Alguns de vocês me conhecem, outros não. É um prazer inenarrável estar aqui agora, neste momento, ao vivo, nessa maravilhosa segunda-feira, junto com vocês, no nosso incrível raio-x do Enem. E aí é o seguinte, a nossa prova do Enem está chegando, você quer se preparar, você quer mandar muito bem e eu tenho certeza que depois da nossa aulinha de agora, você vai sair muito mais preparado e mais confiante para fazer essa prova que em breve vai chegar. Vamos começar? Seguinte, em primeiro lugar, é importante que você saiba que a prova do Enem é uma prova que pode ser em geografia, discutida a partir de alguns temas principais. Ao longo dos últimos 5 anos, a gente pode separar 10 principais temas que foram os mais cobrados e que certamente estarão na prova deste ano mais uma vez. Disparado, o principal tema cobrado nas provas de geografia é o tema espaço rural. Uma série de questões abordam a relação do campo com a cidade, a estrutura fundiária, dentre outros aspectos. Depois de espaço rural, o segundo principal tema é o tema dos impactos ambientais, que tem caído bastante nos últimos 5 anos. Esses dois temas, você pode ter certeza, vão estar na prova. E ficando aqui comigo, conosco do ProEnem, você vai saber um pouco mais sobre de que forma espaço rural, impactos ambientais e os outros principais temas de geografia são cobrados na prova do Enem. Além desses, o tema globalização é um outro tema comum em qualquer prova de geografia, no Enem não é diferente. Depois, vem questões sobre aspectos físicos que envolvem geologia, geomorfologia, solos e clima. Mais à frente, com 5% da temática, eu tenho a geopolítica do mundo atual, um tema amplo, importante, que pode ser cobrado de várias formas, mas que a partir das nossas dicas você vai poder ter maior facilidade para poder compreender como o mundo hoje está arranjado geopoliticamente. Além desses, o tema população e migrações é outro tema bastante comum. Urbanização, idem. Energia, recursos hídricos e regionalização brasileira completam o nosso top 10 dos principais temas cobrados em geografia. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Primeiro, o tema espaço rural. Como é que o campo pode ser cobrado, costuma ser cobrado, na prova do Enem? Em primeiro lugar, é preciso que você entenda o que foi a Revolução Verde e o que é o processo de modernização agrícola. Não sabe? Não lembra? Esqueceu alguma coisa? Seguinte, Revolução Verde é o nome que se dá ao processo de criação de tecnologias e técnicas modernas nos Estados Unidos na metade do século XX e a sua respectiva distribuição por outros vários países do mundo. É na metade do século XX, por volta de 1940 a 1960, que dos Estados Unidos para outros vários países da América Latina, da África, da Ásia, principalmente países em desenvolvimento, muitas máquinas, muitas técnicas avançadas, muitas tecnologias, sementes modificadas, dentre outras inovações, foram levadas com o propósito de conseguir efetuar uma modernização agrícola. Os objetivos da Revolução Verde eram, essencialmente, aumentar a qualidade da agricultura para produzir mais alimentos, baratear o seu custo, combater a fome. Além disso, aumentar os lucros das empresas dos Estados Unidos que produziam tais insumos, tais recursos modernos para a agricultura. E, além disso, um terceiro objetivo geopolítico era reduzir os conflitos em países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia, porque a partir daí seria possível evitar um possível avanço do socialismo no território americano e nos outros que eu citei. Essa Revolução Verde chegou até o Brasil, chegou até outros vários países e promoveu um processo de modernização agrícola. O que é que significa isso? Ao longo do tempo, a agropecuária transformou-se cada vez mais numa agropecuária intensiva. Não lembra a diferença entre agropecuária extensiva e intensiva? É simples.
Um sistema agrícola ou uma pecuária extensiva é aquela em que se usa pouco capital, pouca tecnologia e, por consequência, tem-se baixa produtividade. Um sistema intensivo é o oposto. Emprega-se muito capital para comprar bastante tecnologia, para, consequentemente, gerar alta produtividade. Com isso, é possível produzir muito alimento mesmo sem utilizar um espaço grande. Os países que utilizam agropecuária intensiva são países desenvolvidos, porém, ela também é vista em vários países em desenvolvimento que fizeram o uso de tecnologias da Revolução Verde e modernizaram a sua agricultura. Qual é a situação do Brasil? No Brasil, predomina a agropecuária extensiva, de baixa produtividade, como, por exemplo, a agricultura que é feita há bastante tempo no litoral do Nordeste, seguindo um modelo chamado de plantation, em que se usa grandes propriedades, monocultoras, muita mão de obra e pouca máquina, com baixa produtividade, voltada para exportação. Já em algumas outras áreas do Brasil, e cada vez mais, cresce a agricultura intensiva, especificamente aonde? No centro-sul do nosso país. O centro-sul do Brasil é a área que possui o maior grau de modernização agrícola, porque é ali que se implementaram mais as transformações oriundas da Revolução Verde. Isso não significa que não há outras áreas do país que usem de agricultura moderna. Por exemplo, há alguns polos de desenvolvimento na região Nordeste, como a área da fruticultura irrigada, que também são altamente modernos, efetuam uma agricultura intensiva e representam um exemplo de modernização da agricultura. Essa modernização traz o quê? De bom e de ruim. De bom, a modernização agrícola traz aumento da produtividade, barateamento dos alimentos e a criação de empregos de alta qualificação, com operadores de máquinas e agrônomos. Por outro lado, a modernização da agricultura traz como problemas um aumento do desemprego como um todo pela substituição dos homens pelas máquinas, um aumento das migrações e de conflitos rurais por pessoas que perdem suas terras e que se deslocam em busca de áreas para poder produzir. E eu tenho também, como consequência negativa desse processo de modernização da agricultura, um aumento na concentração fundiária. Não sabe o que é isso? Não sabe o que significa a expressão fundiária? Pois bem, você precisa saber o que é estrutura fundiária. Estrutura fundiária é o nome que a gente dá para distribuição de terras em um país. Se a estrutura fundiária de um país é concentrada, isso significa que a quantidade de terras nas mãos de poucas pessoas é muito significativa. É um país em que eu tenho terras, muitas terras com poucos e muitas pessoas com poucas terras. O Brasil é um país com estrutura fundiária altamente concentrada. Há uma grande concentração fundiária no nosso país. E isso se explica por várias razões. A primeira delas, o modelo de colonização, com a criação de capitanias hereditárias, a distribuição de seis-marias, grandes lotes de terra, que foram dados a pessoas influentes, geralmente ligadas à coroa portuguesa, criou-se uma inicial concentração fundiária. Depois, nós tivemos um agravamento desse processo quando, em 1850, foi criada a Lei de Terras, que, grosso modo, eu posso dizer, impediu o acesso a terras para aqueles que não tinham dinheiro para comprá-las. E mais à frente, já na metade do século XX, por volta de 1950, quando chegava ao Brasil a evolução da Revolução Verde, o processo de modernização agrícola, primeiro na região sul, sudeste e depois centro-oeste, foi levando a uma concentração de terras e uma expulsão dos agricultores mais pobres, que migraram, muitos para o Paraguai, em busca de terras baratas, e outros em direção ao centro-oeste e depois à região norte. O que é que essa concentração fundiária traz de problema?
Muitas pessoas não têm como plantar o seu próprio alimento e aí migram em busca de uma terra para fazê-lo. Consequentemente, às vezes, esbarram em terras que já têm dono ou em que há outras categorias envolvidas, como indígenas, madeireiros, o que acaba aumentando os conflitos rurais. Outras vezes, muitas na verdade, essas pessoas que perderam suas propriedades no campo migram para as cidades, fazendo o que nós chamamos de êxodo rural. E esse êxodo rural vai fazer com que na cidade aumentem os problemas urbanos, que mais à frente vamos abordar um pouco melhor. Portanto, a estrutura fundiária brasileira concentrada é uma consequência de várias razões, dentre elas a modernização da agricultura. Modernização essa que é a responsável pela criação dos chamados complexos agroindustriais. Sabe o que é isso? Os complexos agroindustriais, ou CAIs, são a junção entre todas as etapas do processo de produção e distribuição de um alimento, de um produto agrícola. É isso também que nós damos o nome de agronegócio. Exemplo, a agricultura é apenas a plantação de um alimento. A pecuária, por exemplo, apenas a criação do gado. Porém, o agronegócio ou o complexo agroindustrial envolve o plantio do alimento, a sua transformação num produto industrial e a sua posterior venda no mercado. E para completar o complexo, eu tenho os bancos financiando os agricultores, os distribuidores e o comércio, e financiando as indústrias que vão fabricar máquinas, que vão fazer sementes modificadas e adubo para poder servir ao cara que planta para começar o processo de produção. Portanto, o agronegócio envolve muito mais do que apenas a agricultura e ele hoje é responsável por uma parte razoável do PIB brasileiro e por grande parte das nossas exportações. Isso é positivo, uma vez que, economicamente, o agronegócio dá lucros para o nosso país. Por outro lado, também há problemas, e dentre os problemas, alguns eu já citei, um outro é a questão ambiental. Porque o avanço do agronegócio em direção ao centro-oeste, a região norte e a região nordeste, tem provocado uma grande destruição de vários biomas do Brasil. Dentre eles, o Cerrado, que é localizado principalmente no centro-oeste e que atualmente é o bioma que mais sofre com o avanço da agricultura. Essa agricultura avança em direção ao norte e isso recebe um nome. É o avanço ou a expansão da fronteira agrícola brasileira. Essa fronteira já foi mais ao sul, agora está bem ao norte, nas imediações da Amazônia, provocando inclusive bastante desmatamento, não só para o Cerrado, mas também para a chamada Amazônia Oriental, que é aquela que mais sofre com essa produção cada vez maior de soja e a criação de gado na pecuária. E por último, é importante que você entenda a questão envolvendo os transgênicos, que são chamados também de organismos geneticamente modificados e que na prática são alimentos que sofreram alguma transformação para se tornarem mais resistentes a pragas ou para que possam gerar maior produtividade. Desta forma, eu posso dizer que os transgênicos trazem avanços, porque aumenta-se a produtividade e evita-se o ataque de pragas. Por outro lado, há problemas, e os problemas incluem o fato de que as sementes transgênicas são estéreis, ou seja, é preciso comprar sempre novas sementes para estar plantando. E com isso, agricultores mais pobres acabam não conseguindo produzir com um custo mais elevado. Beleza? Produção, temos alguma dúvida? Aproveitando essa questão dos transgênicos, a Bruna pergunta aqui, professor, a transgenia pode ser incluída na agropecuária intensiva? Sim. Bruna, né? Bruna, boa pergunta. Os transgênicos representam uma das maiores inovações da chamada agricultura intensiva. Considerando que a agricultura intensiva é aquela que tem um grande investimento de capital para gerar maior produtividade, quando eu utilizo sementes transgênicas, eu estou utilizando sementes que são mais caras e que são modificadas através de forte investimento financeiro para gerar maior produtividade. Por isso, sim,
Quando se usa transgênicos na agricultura, normalmente é porque se segue um modelo de agricultura intensiva, mas não necessariamente toda agricultura intensiva é uma agricultura que vai utilizar transgênicos, beleza? Continuando, façamos agora uma questão sobre o tema, uma questão que é da competência de área 4 da habilidade 19, que visa reconhecer transformações técnicas e tecnológicas no espaço rural e urbano. A questão diz: antes, eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica, objetos de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticadas e carregadas de artifício. Esse mundo artificial inclui, hoje, o mundo rural. Considerando a transformação mencionada no texto uma consequência socioespacial, veja bem, uma consequência socioespacial que envolva a sociedade, que envolva a população, ou que envolva um espaço no qual as pessoas possam estar habitando, que caracteriza o atual mundo rural brasileiro é, letra A, redução do processo de concentração de terras. Não pode ser, porque houve, na verdade, um aumento na concentração de terras. A verdade é que a resposta é letra B, o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. Isso inclui os transgênicos. Uma vez que eu uso transgênicos, eu posso, por exemplo, plantar soja no centro-oeste, o que não seria viável utilizando-se as sementes tradicionais, que se davam muito melhor na região sul do Brasil pelo clima mais favorável a esse tipo de espécie. Portanto, uma transformação, uma consequência socioespacial derivada desse avanço tecnológico. Letra B, aumento do aproveitamento de solos menos férteis. O espaço rural não está mais isolado, pelo contrário, cada vez mais ele está conectado com o espaço urbano. A fronteira agrícola não se estagnou, pelo contrário, ela avança. E o emprego formal não diminuiu, porque no campo o emprego geralmente é informal. Ou seja, cuidado, isso poderia lhe induzir ao erro. O desemprego aumentou sim, mas houve a retirada de empregos que já eram informais. Portanto, essa expressão acaba inviabilizando a letra E como resposta certa. Beleza? Próximo tema, tema impactos ambientais, o segundo mais importante, só perdendo para a questão do espaço rural e da agricultura. E como é que costumam cair as questões que tratam impactos ambientais na prova do Enem? Primeiro, fala-se muito, em muitas questões, sobre a relação entre consumo, consumismo, recursos naturais e lixo. Qual é a lógica que a prova costuma cobrar? Qual é a compreensão que o Enem quer que você tenha? Que quanto maior é o nível de consumo da sociedade global, isso traz problemas. Que tipo de problemas? A degradação dos recursos naturais, que são, em grande parte, finitos, e a produção de lixo numa escala nunca antes vista. Não à toa se diz que se tivéssemos no mundo inteiro o nível de consumo elevado que grande parte da população estadunidense tem, seriam necessários, no mínimo, 3 planetas para suprir de recursos naturais toda a produção de bens que nós fazemos cotidianamente. Portanto, não há recursos naturais suficientes para sustentar uma sociedade que consuma em níveis elevadíssimos, que consuma muito mais do que ela precisa efetivamente, que consuma muito e descarte rápido. Esse consumo em excesso, associado a descarte rápido de produtos, é chamado de consumismo. E o consumismo é muitas vezes, em provas do Enem, relacionado à questão dos impactos ambientais. Além disso, fala-se muitas vezes sobre impactos que são naturais, causados por fenômenos naturais e intensificados pela ação do homem. Isso inclui falar do efeito estufa. Lembre-se sempre que o efeito estufa é um fenômeno natural, que é fundamental para que haja vida na Terra, mas que, agravado pelo homem a partir da emissão de mais gases poluentes, como o CO2, como o monóxido de carbono, como o metano, ele vai promover uma série de transformações no clima do nosso planeta. Essas mudanças climáticas incluem aumento nas temperaturas em grande parte dos países, resfriamento em outros locais, enchentes mais fortes e mais frequentes, furacões mais fortes e mais frequentes e estiagens prolongadas em
algumas áreas que já sofrem com escassez de água e em outras que muitas das vezes não estão acostumadas com esse tipo de problema. Por exemplo, podemos talvez pensar na possibilidade de o agravamento do efeito estufa e as consequentes mudanças climáticas estarem envolvidas na atual crise hídrica pela qual passa boa parte do nosso país, especialmente o Centro-Sul e mais especificamente o Sudeste, porque o Nordeste já passa por problemas de seca prolongada há bastante tempo. No Sudeste, essa situação é relativamente incomum. Porém, nos últimos dois anos e meio, o nível de chuvas tem sido menor e isso pode estar relacionado às mudanças climáticas derivadas do efeito estufa. O efeito estufa intensificado pela poluição gerada pelo homem é apenas um dos problemas que a poluição traz. Essa expressão poluição é também bastante comum e ela pode ser de várias formas. Lembre-se que poluição não é apenas poluição do ar. Existe a poluição sonora, a poluição visual, a poluição das águas e a expressão poluição dos mananciais é bastante comum. Não sabe o que é isso? Manancial é qualquer grande fonte de água. A poluição dos mananciais é gravíssima porque ela vai fazer não com que falte água, mas sim com que falte água potável, que é o que já acontece em vários lugares do mundo e em algumas áreas do Brasil. Há também questões que falam sobre impactos ambientais urbanos, dentre os quais estes que eu pus aqui, um deles a ilha de calor. É simples. Uma área muito urbanizada com muito asfalto, concreto, veículos, indústrias, produz muito calor e absorve mais calor. Consequentemente, ali, as temperaturas são mais altas do que em áreas rurais. A inversão térmica é um outro problema, nesse caso natural, mas agravado pelo homem, em especial quando ocorre em áreas urbanas. Em invernos, nas madrugadas, eu tenho a inversão do ar frio com o ar quente, e próximo ao solo se acumula um ar frio que, em áreas muito urbanizadas, vai ficar junto com a poluição atmosférica emitida por carros, por indústrias, e isso faz com que, no inverno, em países que sofrem com a inversão térmica, em cidades que sofrem com esse problema, haja um perigoso aumento dos índices de poluição, gerando maior nível de doenças respiratórias. Já houve algumas questões do Enem que cobraram que você soubesse essa relação entre inversão térmica, poluição atmosférica e doenças respiratórias. Esse tipo de problema é mais comum em grandes cidades, em áreas muito urbanizadas, em que eu tenha grande variação de temperatura e, óbvio, onde haja maior emissão de gases poluentes. Outros dois problemas são as enchentes e os deslizamentos de terra. No Brasil, há bastante desse tipo de problema em várias cidades. As enchentes ocorrem em locais muito chuvosos, em que eu tenho, muitas das vezes, uma grande impermeabilização do solo. É o solo asfaltado, com concreto, com cimento, em que a água da chuva cai, não tem para onde correr, consequentemente, enchentes costumam acontecer. Já os deslizamentos de terra são causados também, geralmente, em verões muito chuvosos, quando há chuvas torrenciais caindo em pouco tempo em áreas inclinadas. O deslizamento é algo comum, natural. O problema é que quando esse deslizamento ocorre numa área densamente habitada, como são áreas de encostas, em cidades, onde há a população morando irregularmente, como em algumas comunidades, em algumas favelas, o que é um problema natural se agrava e vira uma tragédia. Essa é uma outra abordagem que costuma acontecer com frequência nas provas do Enem. Passemos então para uma questão sobre esse tema que aborda a competência 6, porém a área de habilidade 27, que visa analisar de maneira crítica interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos histórico-geográficos. A questão começa com um texto que diz: como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, um maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. Longe de estender a vida útil dos equipamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos produtos.
Ou seja, esse texto fala sobre o consumo de recursos naturais. Ele fala sobre a necessidade cada vez maior de consumir tais recursos naturais para produzir produtos para o consumo de nós que formamos a sociedade. Sociedade essa que tem uma postura cada vez mais consumista. E essa postura consumista indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que é associado a modos incorretos de deposição vai promover, letra A, provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando assim graves problemas socioambientais, que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. Faz sentido? Claro que faz. Pensa no que é a produção de lixo. Eu produzo muitos produtos, consumo demais, descarto em grande quantidade e muito rápido. Muitas das vezes, tal grande volume de lixo vai parar em áreas inadequadas, que são os lixões. Ali, o lixo vai contaminar o solo, vai contaminar o lençol freático, uma vez que muitas das vezes vaza um material chamado de chorume, que faz com que solo e água se tornem extremamente contaminados, e isso faz com que haja um grande impacto ambiental. Resultado, é claro, cada vez mais da cultura de consumo desenfreado. Por isso, nosso gabarito é letra A. E o erro das outras está no fato de que ele diz, na letra B, que haverá nos organismos decompositores a eliminação plena de resíduos depositados. Não, porque a geração do chorume continuará a acontecer e a provocar impactos profundos. Na letra C, ele diz que os lixões são considerados ferramenta capaz de resolver o problema de resíduos. Claro que não, pelo contrário, eles são parte gravíssima do problema. Beleza? Produção, temos dúvida? Tem uma perguntinha aqui do Tiago Henrique, do Mato Grosso do Sul. Ele pergunta, professor, como pode cair as questões pautadas pela Rio 92, 2002 e 12 na prova, visto que o Brasil é um dos percussores dessa conferência? E a criação da usina de Belo Monte, no Pará, pode ser um tema bem questionado esse ano? Boa questão. Sobre a usina de Belo Monte, eu vou pedir para você guardar um pouquinho a sua dúvida, porque mais à frente eu vou falar de energia e vou falar de usinas hidrelétricas. Ela vai entrar, sem dúvida, na nossa explicação. Mas sobre as conferências ambientais é um bom ponto. Volta e meia também é cobrado do aluno, de você, aluno pro Enem, o conhecimento sobre quais foram algumas das principais conferências ambientais e quais foram os seus resultados. Quer saber quais foram os principais? Primeiro, nós tivemos em 72 em Estocolmo, na Suécia, a primeira conferência ambiental organizada pela ONU. Ela não trouxe grandes resultados, mas foi um marco da preocupação mundial surgindo com a questão do meio ambiente. Nos anos 80, nós tivemos no Canadá, em Montreal, uma outra conferência em 87, onde se discutiu e se chegou a uma resolução sobre os gases CFC. Os gases CFC, clorofluorcarbonetos, são os principais agressores da camada de ozônio, que, esburacada, provocava a maior entrada de radiação solar no nosso planeta, afetando seriamente as pessoas, como, por exemplo, na geração de mais casos de câncer de pele. Nessa conferência foi criado um protocolo, o Protocolo de Montreal, e ali nós pudemos ter um avanço no combate a esse buraco na camada de ozônio. Em 92, houve uma outra conferência aqui no Rio de Janeiro, a Conferência Eco 92, ou Rio 92, ou Cúpula da Terra, em que se discutiu a implementação de uma economia mais sustentável. Esse conceito, desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidade, muito usado até os dias de hoje, vai aparecer para o público pela primeira vez em larga escala nesse momento. 92. Essa foi então a grande contribuição que tal conferência deu para a discussão ambiental. Em 97, no Japão, houve uma outra conferência cuja discussão foi centrada no efeito estufa e nos gases estufa. Dali surgiu um documento, o Protocolo de Kyoto. E esse Protocolo de Kyoto versava tentar reduzir a emissão de gases estufa por uma série de países mundo afora. Em 2002, aconteceu na África do Sul, em Joanesburgo, a Conferência
em homenagem aos 10 anos passados da Rio 92. Ali se atualizaram as discussões sobre desenvolvimento sustentável, o que continuou a acontecer na conferência de 2012, a chamada Rio+20. Na Rio+20, apesar dos grandes esforços para se chegar a conclusões e medidas práticas no combate a impactos ambientais e em prol de uma sustentabilidade econômica, o avanço infelizmente não foi muito significativo por conta do desinteresse de muitos países em assinarem documentos em que se comprometessem com metas. Portanto, pode ser que ele questione na prova de que forma tais conferências ambientais foram importantes para a questão da discussão dos impactos ao meio ambiente e de que maneira é preciso ainda continuar a discutir para chegar a conclusões. O maior problema, caso você não tenha captado, é justamente os países não querem se comprometer, muitas vezes, com metas sob medo de que isso influencie o seu crescimento econômico. E o crescimento da economia acaba ficando quase sempre em primeiro lugar, bem à frente da discussão ambiental. Beleza? Continuando, falamos então um pouco mais sobre um outro tema, que é o tema globalização. Esse tema é um tema muito comum, ele pode ser cobrado das mais variadas formas e você precisa saber, primeiro, sobre a relação entre tecnologia e globalização. Se hoje você está na sua casa nos assistindo ao vivo, não tenha dúvidas de que isso é produto de um forte avanço tecnológico. A evolução nas telecomunicações e nos transportes permite que hoje haja uma circulação de informações, de pessoas, de mercadorias que jamais se viu antes na história. Isso é uma característica clara de um processo de integração entre as pessoas e os países, o que nós chamamos de globalização. Portanto, a globalização é a aceleração dos fluxos de pessoas, de capitais, de informações e de mercadorias, e ela pode ser analisada a partir de vários aspectos. Um deles é o da globalização cultural. Mundialmente, as culturas são diferentes. Entretanto, os países que têm maior peso econômico exercem maior influência econômica e cultural sobre outros. Por exemplo, economicamente, eu posso dizer que tem havido uma expansão de empresas transnacionais e do comércio entre os países. Comercializa-se muito mais hoje do que tempos atrás. Há muito mais empresas transnacionais fora do seu país de origem hoje do que há 50, 60 ou 80 anos atrás. E essas empresas levam para outros países não só os produtos, mas também a influência cultural do seu país de origem. Considerando que o país economicamente mais poderoso do mundo é os Estados Unidos e que ele é o que mais tem empresas transnacionais espalhadas pelo planeta, consequentemente, a sua influência cultural é a maior de todas. É daí que se fala sobre uma possível homogeneização de costumes. O que é que significaria hoje? Mundo afora, independente do país que estivéssemos abordando, geralmente há uma característica que não é comum apenas àquele local, mas sim a outros vários países. Assiste-se mundialmente séries semelhantes, os mesmos filmes, os mesmos programas de televisão, usa-se roupas parecidas, consome-se o mesmo tipo de alimento, hambúrgueres em redes de fast food, Coca-Cola e outros produtos que se tornaram uma marca global. Portanto, essa homogeneização de costumes tem uma relação direta com a expansão do comércio e com a globalização da economia, o que provocaria uma globalização cultural. A economia se globaliza e dentro da economia eu tenho um setor específico, que é o setor financeiro. Esse setor inclui os bancos e as bolsas de valores. Hoje, eu posso sem dúvida afirmar que o mundo financeiro é fortemente globalizado, porque uma notícia de algo que aconteça no Brasil vai repercutir mundialmente. Alguma crise que atinja a China e que faça com que a bolsa chinesa se desvalorize rápido em pouco tempo, como que aconteceu semanas atrás, vai fazer com que as bolsas de valores do mundo inteiro se desvalorizem também. Portanto, há uma forte integração financeira mundialmente e essa é a principal marca da chamada globalização financeira.
Podemos falar também sobre a globalização política, que inclui, dentre outras coisas, a diminuição do poder do Estado, dos governos, frente ao papel das empresas. É claro que os Estados continuam a ser muito importantes. Afinal de contas, eles vão dar a palavra final, ao menos em teoria, ao criar leis, ao retirar leis, ao promover a facilitação ou dificultar a entrada de produtos, pessoas, mercadorias ou empresas. Porém, é fato que os estados hoje têm menor poder de influência do que tinham tempos atrás, porque há muitas empresas, muitas corporações cujo lucro é maior do que o PIB de vários países. Por isso, seu peso econômico acaba se sobrepondo na política. Quem tem poder econômico, quase sempre, tem grande influência política. E no que diz respeito à questão social, podemos afirmar que a globalização tem provocado, em vários lugares do mundo, o chamado aumento das desigualdades. Por quê? Isso não significa necessariamente que o mundo todo está ficando mais pobre. Não é isso. Em alguns locais, houve enormes avanços, aumento do poder de consumo, melhora na qualidade de vida, e isso é indiscutível. Porém, o desnível entre os países que mais cresceram e que mais ganharam com a globalização, com aqueles que pouco ganharam e que mais foram explorados, aumentou. Portanto, a desigualdade, a diferença de nível social e econômico entre os países mais ricos e os mais pobres aumentou. E é por isso que se diz que uma das consequências do processo de globalização, nesse caso, uma consequência negativa, é o aumento das desigualdades. Ok? Continuando, podemos falar um pouquinho sobre uma questão que é também da competência 4, mas que aborda as habilidades 16 e 17, que versam sobre identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na vida social e analisar fatores que explicam o impacto das tecnologias no processo de territorialização da produção. O texto se chama A Sociedade Global e ele diz que as pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, usando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial globalizado. Suponhamos que você vá com seus amigos comer Big Mac e tomar Coca-Cola na rede estadunidense McDonald's e depois compre um milkshake de ovo maltine na lanchonete brasileira Bob's. Em seguida, assiste a um filme do cineasta dinamarquês Lars von Trier e volta para casa no ônibus da marca alemã Mercedes. Ao chegar em casa, liga seu aparelho coreano de TV Samsung para ver o clipe novo de Lady Gaga e, em seguida, ouvir um MP3 do grupo Maroon 5 em seu celular japonês Sony Xperia. Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse seu curto programa de algumas horas. Esse é um exemplo claro da globalização econômica e também, sem dúvida, da globalização cultural. O tempo todo nós estamos expostos a produtos dos mais variados países do mundo, o que não seria possível sem o avanço da tecnologia para que tais produtos pudessem chegar aqui a um preço mais baixo e numa velocidade muito maior. Isso faz com que o consumo global aumente e a influência cultural de tais empresas, de tais países, também cresça. A partir daí, a leitura do texto ajuda a compreender que a globalização é um processo ideal para garantir o acesso a bens e serviços para toda a população. É claro que não. Cuidado com os generalismos, cuidado com os determinismos. É fato que para algumas ou muitas pessoas, a globalização promoveu um avanço no poder de consumo, na qualidade de vida, no acesso a bens e informações que jamais seria possível. Porém, não para todas, não para a maioria. Por isso, essa generalização torna a frase 1 errada. A frase 2 diz que a globalização é um fenômeno econômico e, ao mesmo tempo, cultural. Sem dúvida, é o que o texto anterior nos ajudou a comprovar. 3. A globalização favorece a manutenção da diversidade de costumes, uma vez que torna-se menor a difusão de hábitos. Claro que não.
Quando há o lançamento global de um filme de Hollywood, as pessoas no mundo inteiro, as que são mais fãs, mais fanáticas, vão às ruas vestidas como seus personagens favoritos para comemorar, para poder aproveitar a estreia de tal filme. Você acha que seria possível, por exemplo, que as pessoas do mundo inteiro, dos Estados Unidos, passando pela África, América e ao Japão, no lançamento de um filme como Avatar, fossem às ruas vestidas de azul com uma longa cauda esquisita para comemorar o lançamento de tal filme? Óbvio que não. Portanto, isso significa que a frase 3 está errada, já que eu tenho maior difusão de hábitos. 4. Filmes, programas de TV e música são mercadorias, como quaisquer outras. Sim, são produtos culturais que têm o seu valor econômico. E 5, o desenvolvimento tecnológico tem sido fundamental para a dinâmica da globalização. Sem dúvida, o texto anterior não seria possível no mundo medieval em que a tecnologia não fosse avançada como é a que nós temos atualmente. Por isso, resposta certa, letra B, já que as frases 2, 4 e 5 estão corretas. Beleza? Continuando, chegamos ao nosso próximo tema: geologia, geomorfologia, aspectos físicos. E o primeiro ponto importante é que você entenda a diferença entre geologia e relevo. Geologia é o nome que nós damos para o que forma a subsuperfície. Por exemplo, a composição de rochas de um local. Já o relevo é o formato do que você vê na paisagem. Se eu olho para um local e vejo uma montanha, aquela montanha é um exemplo de relevo e ela é formada por algum ou por alguns tipos de rochas, que podem ser magmáticas, metamórficas ou sedimentares. E isso é a geologia daquela montanha. Já que eu falei sobre rochas, saiba que essas rochas são formadas pela ação de agentes internos e externos, que vão influenciar diretamente a criação e transformação do relevo. Os agentes internos são aqueles que agem a partir do interior da Terra, e são 3: o tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. Tectonismo é o nome que se dá para o movimento de placas tectônicas. O nosso planeta é coberto por uma grande crosta, uma capa fininha, que é quebrada em vários pedaços. Cada um desses pedaços é chamado de placa tectônica. Essas placas não estão paradas, elas se movimentam, e quanto mais elas se movimentam, maior é o choque que elas vão provocar umas com as outras. Quanto mais elas se chocam, mais a Terra treme. E quando a Terra treme, eu chamo isso de abalo sísmico. Os abalos sísmicos, portanto, vão ser muito mais fortes nas áreas de borda de placa tectônica, o que não é o caso do Brasil. Felizmente, somos privilegiados geologicamente pelo fato de estarmos localizados no centro de uma placa tectônica, o que faz com que os tremores que acontecem nas bordas ou não cheguem aqui ou cheguem muito fracos. É por isso que no Brasil há terremotos, porém tremores pouco fortes, tremores fracos, que pouquíssimas vezes vão gerar impactos significativos. É por isso também que não há vulcões ativos no nosso país. O vulcanismo acontece quando, em bordas de placas, eu tenho a saída de magma que chega até a superfície. Quando esse magma sai do interior da Terra e chega até a superfície, ele recebe o nome de lava. A lava, ao se acumular em várias camadas, se esfria. Várias camadas de lava acumuladas formam o que nós chamamos de vulcão. Portanto, um vulcão é um tipo de relevo que é formado pelo acúmulo de lava resfriada. E esses vulcões são muito mais comuns em áreas de borda de placa tectônica. O que acontece, por exemplo, no Japão, por exemplo, na Indonésia e em outros vários países que estão no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Nunca ouviu falar sobre isso? Já ouviu e não lembra? Preste atenção. No mundo, mais de 80% de todos os terremotos, maremotos e vulcões ativos estão numa área. E essa área é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Ela fica nas bordas do Oceano Pacífico, na área de países da Ásia e da América. É por isso que na costa oeste da América, países como Chile, México, Peru,
e Estados Unidos são afetados por tremores de terra e por vulcanismo. O mesmo vale para países da Ásia, lá do outro lado do Pacífico, como a China, a Coreia, o Japão e a Indonésia. Continuando, uma vez formado por dentro o relevo, ele é transformado por agentes externos, que basicamente são dois, o intemperismo e a erosão. Não sabe o que é isso? É fácil. Intemperismo é um processo causado por duas razões diferentes. Uma delas é a variação de temperatura. Se você pega uma pedra de gelo, coloca num copo com água quente, essa pedra de gelo, antes de derreter, vai quebrar, ela vai trincar. E ela vai trincar porque houve uma grande variação de temperatura a qual ela foi exposta. Isso acontece com pedras na natureza. Locais em que há grande variação de temperatura sofrem muito do que se chama de intemperismo físico, em que as pedras serão quebradas em pedaços menores. Exemplo, um deserto. No deserto que eu tenho são várias areias. A areia é o que um dia foi uma pedra maior, porém foi quebrada várias e várias vezes até ficar daquele tamanho. Já numa área muito úmida, chuvosa, a água vai promover uma outra transformação. A água vai promover o que chamamos de intemperismo químico, que é quando água, ao encostar no material, vai fragilizá-lo, vai desagregá-lo, vai apodrecer uma rocha. Quando uma rocha sofre com intemperismo, ela é quebrada em pedaços menores ou fragilizada, apodrecida. É muito mais fácil carregar uma pedra pequena do que uma pedra grande. E é por isso que o intemperismo abre caminho para a erosão. Não sabe o que é erosão? É fácil. Erosão é o transporte de sedimentos. A erosão é o transporte de solos, de sedimentos, de rochas, que é feito pela ação do vento, da chuva, de um rio, de qualquer agente que possa realizar o transporte. É muito mais fácil para a chuva carregar os materiais menores do que grandes. É muito mais fácil para o vento carregar areia do que pedras. E é por isso que o intemperismo abre caminho, facilita o processo de erosão que vem depois. No caso do Brasil, saiba disso, a erosão que mais acontece é a erosão da chuva, a erosão pluvial. A erosão pluvial, com P, da chuva, é mais forte no nosso país porque somos um país em que, durante grande parte do ano, em boa parte do país, há um clima bastante chuvoso. Por isso, ela acaba sendo o principal tipo de erosão. Quanto ao relevo do Brasil, é importante que você saiba que, ao contrário de países como o Nepal, a China e vários países da Europa, o Brasil não tem montanhas. Por quê? Montanha é o nome que se dá para uma elevação de origem tectônica, criada pelo movimento de placas tectônicas. No Brasil eu tenho morros, eu tenho planaltos, planícies, depressões, mas na maior parte do território o que predomina são planaltos, áreas elevadas, porém que não são, no caso do Brasil, muito altas. Sabe por quê? Porque nosso território, por estar no centro de uma placa tectônica, é bem antigo. Por ser bem antigo, há milhões e milhões de anos que o território brasileiro vem sofrendo com intemperismo e erosão. Por isso, planaltos que já foram muito altos sofreram com intemperismo e erosão e hoje são menores. Logo, eu posso falar que o relevo brasileiro é predominantemente formado por rochas antigas, com planaltos não muito altos, bastante desgastados pelo intemperismo e pela erosão. Beleza? Façamos então uma questão sobre esse assunto, sobre geografia física, aspectos físicos do mundo ou do Brasil, o que se encaixa na competência 6, habilidade 29, reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com mudanças provocadas pelas ações humanas. A questão 4 começa com um texto que diz: água mole em pedra dura, e que fala sobre o processo de formação das cavernas. A maioria das cavernas é formada pela reação química entre água e rocha. Tudo começa com chuvas coletando gás carbônico da atmosfera e do solo.
Em contato com a água, o gás forma um ácido capaz de dissolver até pedras impermeáveis e extremamente resistentes à erosão. Esse processo, associado à ação de rios subterrâneos, vai abrindo fendas no solo e, em centenas de milhares de anos, acaba esculpindo imensas galerias. Ele continua falando sobre esse processo e diz que essas cavernas, quando formadas, têm a ver com alguma destas alternativas. Portanto, sobre o processo de formação das cavernas, descrito anteriormente, o correto é o que se fala na letra A. Disse que é uma ação endógena. O que é uma ação endógena? Uma ação interna. Seria aquela ação do tectonismo de placas, a ação dos abalos sísmicos, do vulcanismo. É isso que o texto disse? Claro que não. É a ação da chuva, é a ação da água, é a ação de um rio, é a ação exógena. Por isso, o gabarito é letra C. Trata-se de uma consequência da ação dos agentes exógenos da transformação do relevo, o que se percebe no seguinte trecho do texto. Em contato com a água, o gás forma um ácido capaz de dissolver até pedras impermeáveis e extremamente resistentes à erosão. Portanto, esse é um exemplo de que a ação exógena é muito mais forte. Agora, se houvesse uma questão que pedisse para você explicar qual é a razão da formação da Cordilheira dos Andes ou da Cordilheira do Himalaia, você responderia uma outra alternativa. Você falaria que a ação principal é uma ação endógena, porque é o choque de placas tectônicas que faz com que essas montanhas possam se formar e continuar a crescer. Beleza? Continuando, chegamos a um próximo tema, geopolítica e economia do mundo atual. Esse é um tema gigantesco que poderíamos ficar horas falando sobre tal assunto, porém não temos tanto tempo e felizmente para você que é aluno pro Enem, nós teremos essa semana a aula do professor Robson Jorge falando sobre atualidades, o que vai incluir a discussão sobre uma série de assuntos, dentre os quais a crise europeia, a desvalorização do petróleo, a recuperação parcial da economia estadunidense e a valorização do dólar e a ascensão do Estado Islâmico e do terrorismo. Todos esses são temas quentíssimos, super atuais e que possivelmente estarão em alguma ou algumas questões da prova do Enem. Por isso não perca, Robson Jorge falando de atualidades essa semana gratuita para você, aluno pro Enem. Além disso, eu tenho outros temas de geopolítica que eu coloquei aqui nesse nosso slide. Um deles, assunto que costuma cair com frequência, é a comparação entre o panorama da Guerra Fria e o panorama da chamada Nova Ordem Mundial. Seguinte, na Guerra Fria, período que foi de 1945 até 1991, o que nós tivemos foi um período marcado por bipolaridade. O mundo era dividido por duas grandes potências, Estados Unidos de um lado, representando os países capitalistas e ocidentais, e União Soviética de outro, representando os países socialistas e predominantemente orientais. Essa Guerra Fria foi travada a partir de uma guerra, um conflito armamentista, através de uma disputa para ver quem chegava ao espaço primeiro, mas na prática nunca houve um embate direto entre os dois países. Muitos foram os conflitos indiretos nos quais estes Estados Unidos e União Soviética se envolveram, até os anos 80, em que a União Soviética entra em crise e caminha para um fim, o que aconteceu em 1991. Nesse momento, 1991, junto com o fim da União Soviética, houve uma queda do bloco socialista do leste europeu, que gradualmente ou rápido, dependendo do caso, se transformaram em países capitalistas. Portanto, a nova ordem mundial é o momento que vai de 1991 até os dias de hoje. E esse é um período marcado pela predominância da hegemonia dos Estados Unidos no plano político e militar e pela ascensão de novas forças no plano econômico. Que novas forças são essas, além dos Estados Unidos? O Japão, a Alemanha, a China e alguns outros países emergentes. Portanto, vivemos um mundo hoje unipolar
bipolar, com um único polo de poder politicamente, porém um mundo multipolar, com múltiplos polos de poder, quando a análise se dá no campo econômico e comercial. Outra característica da nova ordem mundial é que, ao contrário do que havia na Guerra Fria, que era um embate entre países do leste e do oeste, as diferenças se tornam mais claras entre países do norte e do sul, sendo países do norte o nome que se dá para os países desenvolvidos social e economicamente, e países do sul o nome dado para países social e economicamente menos avançados. Lembre-se sempre que a linha que separa um país do norte de um país do sul não é a linha do Equador. O México está no hemisfério norte, a Austrália no hemisfério sul. Mas o México é um país em desenvolvimento, por isso é considerado um país do sul. A Austrália, mesmo estando embaixo, é um país desenvolvido, por isso é considerada um país do norte, ok? Outros pontos importantes incluem entender a lógica da desaceleração chinesa e a queda do valor das commodities, o que vai influenciar também outros países emergentes, como os países dos BRICS. Essa é uma questão complexa e que envolve também a crise europeia e a valorização do dólar. Resumidamente, eu posso dizer que a crise econômica que atingiu os Estados Unidos em 2007 para 2008 se espalha pelo mundo, atinge a Europa e, quando atinge a Europa, isso faz com que outros países que dependiam do consumo europeu e estadunidense enfrentem alguns problemas. Num primeiro momento, esses problemas pareciam que iriam ficar restritos aos Estados Unidos e aos países da Europa, mas conforme o tempo passou, o panorama também se transformou. Hoje, o que vivemos é um momento de desconfiança em relação ao futuro da China. Sabe-se que a China está desacelerando seu crescimento econômico. Isso é explicado principalmente pela diminuição do consumo nos países europeus. Países europeus que eram grandes compradores de produtos chineses. Uma vez que a Europa entra e permanece numa crise, a China cresce mais devagar e, com isso, ela compra menos matéria-prima de outros países. Ela compra menos das chamadas commodities, o que inclui petróleo, minério de ferro, carvão, dentre outros combustíveis e alimentos básicos. Essa queda no valor das commodities influencia negativamente todos os países que dependem muito de exportar tais produtos. Isso inclui principalmente países emergentes, como o México, a Rússia, o Brasil, alguns países economicamente mais fracos, como a Venezuela, também são muito afetados por dependerem profundamente da exportação de commodities, e até mesmo alguns países desenvolvidos, como a Noruega, o Canadá e a Austrália, cuja economia é fortemente baseada na exportação de produtos primários. Portanto, a desaceleração chinesa é, em grande parte, uma consequência da crise europeia que se arrasta em maior ou menor grau há bastante tempo, desde 2009, e isso tem provocado uma queda no valor das commodities, um grave problema para praticamente todos os países que formam os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas principalmente para a Rússia, Brasil e África do Sul, já que Índia e China, países com população muito maior, podem garantir-se mais no seu mercado interno. Beleza? Façamos então uma questão sobre essa temática da geopolítica e do mundo atual, uma questão que envolve a competência 2, as habilidades 7 e a 9, que inclui identificar significados das relações de poder entre nações e o papel das organizações políticas em escala local, regional ou mundial. Com o fim da Guerra Fria, o mundo vislumbrou o estabelecimento de uma nova ordem mundial que provocou muitas discussões e debates. Sobre essa questão, julgue as alternativas. 1. Com o fim da bipolaridade, o mundo tornou-se multipolar devido ao crescimento de algumas superpotências e de blocos que atualmente rivalizam com os Estados Unidos, a exemplo da União Europeia, Japão e, mais recentemente, da China e de outros emergentes. Verdade, economicamente, o mundo hoje é multipolar.
2. Após a Guerra Fria, o mundo tornou-se unipolar, pois para muitos analistas não há mais nenhuma potência político-militar capaz de fazer frente aos Estados Unidos. Verdade. Repare como a frase é cautelosa. Ele não fala que para todos, ele fala que para muitos analistas não há mais ninguém que possa rivalizar política e militarmente com os Estados Unidos. E é um fato. Não há outro país que tenha um poder bélico semelhante ao dos Estados Unidos hoje, mesmo que nós tenhamos outras potências bélicas no mundo, como a Rússia e a China. Por isso a frase 2 está certa. 3. Pode-se afirmar que com o fim da União Soviética, o mundo passou a ser chamado de unimultipolar, uma vez que apenas os Estados Unidos se consolidariam como potência militar, mas que no campo econômico e tecnológico, Japão, China e União Europeia também exercem papel de destaque no cenário mundial. Verdade, o que ele fez na frase 3 foi juntar as afirmativas da frase 1 e da frase 2. Por isso, se todas estão corretas, nosso gabarito é letra E, beleza? Continuando, chegamos ao próximo tema, um tema denso, um tema extenso e que inclui falar de população e de migrações. Sobre migrações, você também vai ver, e bastante, na aula do professor Robson Jorge em atualidade essa semana aqui no ProEnem. Sobre população, falemos um pouquinho sobre o crescimento populacional da população mundial e brasileira. É importante lembrar a diferença entre crescimento vegetativo e demográfico. Crescimento vegetativo é a diferença entre quantos nascem e quantos morrem. Crescimento demográfico é a diferença entre quantos nascem, quantos morrem e quantos chegam ou vão embora do país. Ou seja, o crescimento demográfico inclui as migrações. Já o vegetativo inclui apenas os indicadores demográficos natalidade e mortalidade. Lembrando que natalidade e mortalidade são, respectivamente, a proporção, a porcentagem de nascimentos e mortes num país, e que a fecundidade é o número médio de filhos por mulher. O que é importante saber sobre este tema? Que, de modo geral, em especial em países desenvolvidos, mas também no Brasil, tem havido uma diminuição da fecundidade, uma queda na mortalidade e um aumento no tempo médio de vida da população. Consequências, a população tem ficado cada vez menos jovem, mais adulta e mais idosa, o que significa problemas para as contas do país, porque haverá a redução futura de mão de obra e o aumento das despesas com a previdência social. Outros indicadores importantes, estes socioeconômicos, são o IDH e o índice de Gini. Lembre-se que o IDH mede a qualidade de vida de um país por um número que vai de 0 a 1 e que quanto mais próximo de 1, demonstra que o país tem melhor condição de vida. Lembrando que para montar o IDH é preciso somar estatísticas de escolaridade, de saúde, expectativa de vida e de renda, que é a renda per capita. Somando-se isso, chega a ser uma média, que vai resultar num número, que vai de 0 a 1. O IDH do Brasil é de 0,74, que é considerado alto, porém não muito alto, que é o caso de países que têm IDH acima de 0,8. Na América, são apenas 5 países os que têm IDH acima de 0,8, ou seja, um IDH muito alto. Os 2 da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, e 3 da América Latina, Cuba, Chile e Argentina. Nesses países, segundo o indicador IDH, a qualidade de vida é mais alta, puxada pela saúde, pela educação e pela renda, o que não se aplica, é claro, no caso da renda, ao território cubano, já que ali a renda é muito baixa. O que vai fazer a diferença é o indicador de saúde e de educação. O índice de Gini é ao contrário, porque ele mede também de 0 a 1 a desigualdade entre os países. E aí eu vou ter, quanto mais próximo de 1, mais desigual o país. O Brasil é, infelizmente, um dos países que ainda tem um elevadíssimo índice de Gini, que mostra que a desigualdade social do nosso país, apesar de ter caído bastante, continua muito alta. Logo, o índice de Gini é pior quanto mais próximo de 1 e o IDH é melhor quanto mais próximo de 1. Outro assunto importante quanto à população é o que envolve a estrutura populacional.
Para isso, é importante saber o que é pirâmide etária e que essa pirâmide mostra a proporção de jovens, adultos e idosos, mas que mostra também a proporção entre homens e mulheres. Uma pirâmide clássica tem um formato, como o próprio nome diz, de pirâmide, com a base larga e o topo estreito. Nessa situação, há uma população jovem grande e uma população idosa pequena. O que tem acontecido em vários países da Europa e também no Brasil é uma espécie de inversão da pirâmide. A base tem se estreitado pela redução da fecundidade e o topo tem se alargado pelo aumento na expectativa de vida. Podemos falar que futuramente isso se torna um grave problema, porque quanto mais idosos, maior é a despesa com a Previdência Social. Porém, na passagem dessa pirâmide de base larga para a pirâmide com o topo largo, acontece a chamada fase do bônus demográfico. O que é isso? É o momento em que o número de adultos é muito maior do que o de jovens e idosos juntos. É por essa fase que o Brasil está passando no momento e que tende a terminar por volta daqui a 10 anos, o que significa que para a economia é algo positivo, porque eu tenho mais mão de obra disponível para poder trabalhar. Quanto maior é a mão de obra disponível, maior tende a ser a produtividade da economia de um país. E é o que a China já vivenciou e o Brasil tende a vivenciar por hora e daqui a alguns anos ainda. Lembre-se também da diferença entre população ativa e inativa, sendo que a PEA, população economicamente ativa, é aquela formada pelos adultos que buscam emprego. Quem é que está fora da população ativa? Crianças, jovens, idosos e pessoas que não procuram emprego. No caso, a PEA do Brasil é maior do que a população inativa e isso é bom, porque tende a gerar resultados positivos para a economia. E outro ponto importante, a diferença entre os setores primário, secundário e terciário. O setor primário envolve agricultura, pecuária e extrativismo. O secundário, a indústria. O terciário, o comércio e os serviços. Em boa parte dos países do mundo, a tendência é de cada vez mais pessoas empregadas no setor terciário. Por quê? O campo se mecaniza e elimina empregos. A indústria se robotiza e elimina empregos. Logo, há um crescimento do setor terciário. E isso é chamado de terciarização ou hipertrofia, crescimento do setor terciário. Beleza? O tema 3 de população envolve migrações. E isso, hoje, principalmente tende a ser cobrado em questões que envolvam migrações internacionais, migrantes ilegais e refugiados. Um tema bastante atual e que, como já disse, será abordado na aula do professor Robson Jorge. Por hora, façamos uma questão da área 2, habilidade 6, que envolve saber analisar representações gráficas e cartográficas, e que começa com um gráfico. Um gráfico que mostra a taxa de fecundidade no Brasil, de 1940 a 2010. Claramente, nós tínhamos um número de filhos por mulher muito maior no Brasil no passado do que temos hoje. E a tendência é que continue a haver uma diminuição. As mulheres chegaram a ter no Brasil, em média, 6 filhos cada uma. E hoje tem, em média, menos de 2. Esse processo registrado no gráfico, gerou uma consequência demográfica. E essa consequência demográfica é uma redução do crescimento vegetativo. Porque se há um menor número de nascimento de crianças, a população cresce num ritmo menor. Por isso, nosso gabarito, letra B. Continuando, chegamos ao próximo tema, que é energia. E aí, eu posso falar sobre a questão da usina de Belo Monte. Usina de Belo Monte, uma usina hidroelétrica, tipo de energia que é considerada renovável. Tem havido uma tentativa no Brasil e no mundo de aumentar o uso de fontes renováveis e de diminuir o uso de fontes não renováveis. Porém, mundialmente, o consumo de fontes não renováveis ainda é muito maior. Dessas, os combustíveis fósseis são os mais consumidos. Lembrando que os principais combustíveis fósseis são
o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, respectivamente, os 3 combustíveis mais consumidos mundialmente. Os combustíveis fósseis são muito consumidos, entretanto, a tendência é que haja uma diminuição de seu consumo nas próximas décadas, porque eles são recursos não renováveis. E aí é possível que, projeta-se isso, uma substituição de tais fontes por energias como a energia eólica, a energia solar e a energia hidrelétrica. As usinas hidrelétricas representam um capítulo à parte. Elas são a principal fonte de geração de energia elétrica no Brasil, apesar de, recentemente, terem perdido um pouco de importância para as usinas termoelétricas. Isso porque, pela crise hídrica que atingiu algumas áreas do Brasil nos últimos anos, os reservatórios de usinas hidrelétricas abaixaram e foi necessário gerar energia nas usinas termoelétricas, movidas a óleo diesel, movidas a bagaço de cana, que são mais poluentes e mais caras, o que é um duplo problema. Porém, o Brasil tem ainda um investimento muito grande em usinas hidrelétricas e isso inclui criar novas usinas na região amazônica. A usina de Belo Monte é a mais famosa de todas e, quando pronta, será a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil. Isso é bom? É, porque significa gerar mais energia para o país. Se esta transmissão acontece, é porque há energia elétrica. Se você nos assiste, é porque há eletricidade. Garantir segurança energética é fundamental. Por outro lado, é complicado pensar em usinas na Amazônia por alguns problemas. Primeiro, os impactos ambientais gerados lá são mais altos. Eu estou dentro de um grande ecossistema. Segundo, a transmissão de energia da Amazônia para o Sudeste é cara e perde-se energia ao longo do caminho. Terceiro problema, as novas usinas hidrelétricas, incluindo a usina de Belo Monte, usam uma nova tecnologia, que é a usina sem reservatório. Essa usina para o meio ambiente é ótima porque gera alagamento menor, porém é perigosa no sentido de depender muito da vazão de um rio. E aí, se os rios estão com menos água, o que pode acontecer caso chova menos, eu terei menor energia gerada. Portanto, é uma usina polêmica que vai trazer benefícios, porém tende a trazer muitos problemas também, como qualquer usina hidrelétrica que provoca grandes impactos ambientais. O uso de energia no mundo, como eu citei, é predominantemente baseado em combustíveis fósseis. No Brasil, a energia mais consumida é o petróleo, mas quando se trata de energia elétrica, aí a principal fonte de geração são as usinas hidroelétricas. Porém, elas perderam, como eu disse, um pouco de protagonismo nos últimos 2 anos, o que fez com que houvesse o crescimento do uso da energia termoelétrica. E os impactos relacionados ao uso de energia vão variar de acordo com o tipo de energia. Por exemplo, usinas nucleares são consideradas usinas limpas, fontes limpas, porque não geram gases poluentes. Entretanto, geram lixo radioativo, que se vaza ou entra em contato com alguma pessoa, pode provocar sérios danos. Uma usina hidrelétrica, por sua vez, gera como principais impactos o alagamento de áreas às margens da usina, expulsando indígenas, população ribeirinha, matando animais, destruindo a vegetação que esteja no entorno. Sobre o assunto, a questão que eu escolhi envolve a competência 6 e a habilidade 26, que já abordamos numa questão anterior, e tem um texto que fala que a economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes formas para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total cresceu mais de 4 vezes entre 70 e 2005, enquanto os investimentos em energia limpa e renovável, como solar e eólica, ainda são incipientes. Ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica, diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao meio ambiente e populações locais. Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em uma região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica.
Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região inclui-se, pois bem, essa questão poderia levar a uma confusão, especialmente na letra C, porque há quem pense que usinas hidrelétricas geram grande emissão de CO2. Não, elas geram emissão no processo de construção. Depois de construídas, elas são consideradas uma fonte limpa para a atmosfera, por não gerar gases poluentes. Portanto, o principal problema dos 5 descritos é o que se fala na letra B, da destruição do habitat de animais terrestres, a partir do alagamento das margens dos rios. Próximo tema, urbanização. Um tema importante, um tema extenso, no qual várias perguntas podem ser feitas. Primeiro, sobre o ritmo de urbanização mundial no Brasil. Saiba que, mundialmente, a maior parte dos países já é urbanizado. O Brasil é um país fortemente urbanizado e, por isso, agora, o seu ritmo de urbanização é menor. Muitas das vezes caem conceitos como de metrópole, megalópole, megacidade e cidade global. É fácil. Metrópole é uma grande cidade, uma cidade importante, que exerce influência sobre outras. Quando eu tenho 2 ou mais metrópoles próximas e conectadas, eu chamo isso de megalópole. Se há uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, uma cidade muito populosa, ela recebe outro nome, megacidade. E se uma cidade é uma metrópole, mas cuja influência não é regional ou nacional, e sim mundial, ela recebe o nome de cidade global. Por exemplo, São Paulo é uma grande metrópole, é também uma megacidade e é considerada por muitos como uma cidade global, de grande influência, porém menor do que a exercida por Tóquio, Londres, Nova York, Frankfurt e Paris. As áreas urbanas são também espaços em que há uma série de problemas ambientais e sociais. Sobre os problemas ambientais, já falamos anteriormente. Falamos sobre enchentes, deslizamentos de terra, ilhas de calor, inversão térmica. E os problemas sociais incluem 3 principalmente: a segregação socioespacial, a favelização e a macrocefalia urbana. A segregação socioespacial é o nome que se dá para a separação de classes sociais no espaço urbano. Vulgarmente, é quando eu tenho áreas de rico e áreas de pobre. Se numa mesma cidade fica clara qual é a área em que moram os muito ricos e qual é a área em que moram os muito pobres, e estes muito pobres, geralmente, não têm fácil acesso à área dos muito ricos, isso é um exemplo de que há segregação socioespacial. Uma das marcas da segregação socioespacial é o aglomerado de pessoas de baixa renda em áreas muito precárias. Essas áreas muito precárias, no Brasil, recebem o nome de favela. E o processo de favelização se espalha e muito em países em que haja uma grande população pobre, em que o preço dos terrenos em áreas urbanas seja muito alto. Quanto mais alto é o preço do terreno, mais difícil é para que uma pessoa pobre consiga ter uma moradia digna. E acabam se proliferando moradias de baixa qualidade em áreas precárias. Isso, a favelização, é um exemplo de que mostra quando uma cidade está saturada. Além desta questão, eu posso falar que uma cidade está saturada, está com macrocefalia urbana, quando há trânsito demais, transporte público de menos, muitos moradores de rua, muita violência. São alguns sintomas de que há pessoas demais para infraestrutura de menos. Esse tipo de problema é mais comum em países menos desenvolvidos e em megacidades, que são cidades muito populosas. 2 últimos processos que acontecem nas cidades são a gentrificação e a verticalização. Simples, a verticalização é o aumento do número de prédios, que acontece em áreas centrais de cidades cujo valor do solo é muito alto. Normalmente, eu tenho muitos prédios onde o preço dos imóveis é mais elevado. E a gentrificação é a revitalização de uma área urbana degradada. É o que aconteceu já em Barcelona, é o que já aconteceu em cidades dos Estados Unidos, é o que tem acontecido agora em alguns locais do Brasil, como por exemplo no Rio de Janeiro, em algumas áreas, em alguns bairros, como os bairros que ficam na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. Essa gentrificação faz com que haja aumento no valor dos imóveis,
com que haja verticalização e geralmente provoca mudança no perfil social. Saem os mais pobres, vêm pessoas de classe média ou de classe alta. Sobre o assunto, eu escolhi uma questão da competência 6, das habilidades 26 e 27, que diz: subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de 1/3 dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE. A situação das favelas do país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido, pois bem, nas áreas de favela nós temos problemas sociais e problemas ambientais. E a alternativa que adequadamente responde a essa questão é a letra D, porque ela fala da ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com consequentes perdas materiais e humanas. Lembre-se que muitas das favelas, a maioria, na verdade, estão em áreas pouco valorizadas, em áreas de encosta de morro, em áreas de margem de rio, pode até ser nas proximidades de um bairro rico, mas a área específica onde a favela costuma estar é uma área de pouco valor. E isso muitas vezes tem a ver com o fato de aquela área ser uma área perigosa por aspectos naturais, que é o que aborda a letra D. Beleza? Próximo tema, recursos hídricos, tem a ver com o que já falamos também, aspectos físicos, natureza, porém é importante que você foque na importância das bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é um conjunto de rios que é fundamental para abastecer as pessoas com água, para gerar energia elétrica, para a agricultura, para a irrigação. Não haveria vida e civilizações como conhecemos sem rios, sem grandes rios que pudessem abastecer as pessoas. Muitas vezes, porém, tais rios se encontram fortemente contaminados, contaminação essa que costuma acontecer, seja por esgoto residencial ou por esgoto industrial, ou mesmo pela poluição provocada pelo uso excessivo de agrotóxicos. Tal contaminação atinge as águas superficiais dos rios e também aquíferos, que são águas subterrâneas. Águas subterrâneas como as que nós temos na região sul do Brasil, no aquífero Guarani, e na região norte, no chamado aquífero Alter do Chão, que são os dois principais reservatórios de águas subterrâneas que possuímos no nosso país. E um outro ponto que pode ser cobrado é a questão da crise hídrica que atinge especialmente o centro-sul e mais o centro-oeste e sudeste do nosso país. A crise hídrica envolve a escassez de chuvas, chove menos do que o previsto e isso faz com que haja problemas de abastecimento de água e também abastecimento de eletricidade. Sobre esse assunto, a questão que eu escolhi foi da competência 6, habilidade 30, que fala sobre lixões e a sua influência nos recursos hídricos. Os lixões são o pior tipo de disposição de resíduos sólidos de uma cidade, representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo e a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, que causa, entre outros problemas, a contaminação do solo e das águas pelo chorume, líquido escuro com alta carga poluidora proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo. E aí considere um município que deposita resíduos sólidos produzidos por sua população em um lixão. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública. Por quê? Porque os lixões são os piores locais possíveis para que se faça o descarte do lixo. Há, num lixão, nenhuma preparação para receber esse resíduo. E por isso, a contaminação é sobre o solo, o lençol freático, os rios, todos os mananciais do entorno e, inclusive, pode haver a proliferação de doenças para as pessoas que estejam ali tentando catar resíduos por conta da inadequada colocação desse material no espaço a céu aberto. Por isso, a resposta mais adequada é a letra B, já que eles são locais propícios à proliferação de doenças, além de contaminarem o solo e as águas. E por fim, nosso último tema, para fecharmos a nossa aula, é a regionalização brasileira. É importante que você saiba que há duas formas principais de dividir o Brasil. A oficial separa o país em 5 macro-regiões: Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A mais usada pelo Enem é a classificação não oficial, que separa o nosso país em 3 áreas:
a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. A Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul são 3 conjuntos regionais com características bem diferentes. A Amazônia, área pouco habitada quando comparada às outras, de ocupação mais recente, obviamente, sem considerar os indígenas que lá já habitavam, ocupação essa que se deu principalmente no período militar. Daí para frente, aumentou o desmatamento e uma série de outros problemas ambientais, como a contaminação das águas pela mineração. Já a região Nordeste é uma área de ocupação antiga, a mais antiga do Brasil, e que por isso mesmo tem uma estrutura fundiária fortemente concentrada, muitas terras na mão de poucos. Essa concentração fundiária foi usada durante muito tempo para que se fizesse agricultura tradicional de plantation voltada para a exportação. Porém, nos últimos tempos, tem havido uma grande recuperação econômica do Nordeste, o que parcialmente reverteu o processo de êxodo rural e migração em massa que aconteceu por lá ao longo de décadas, principalmente pela pobreza e pelos constantes episódios de seca, e surgiram novos polos de desenvolvimento, que incluem áreas industriais no litoral da Bahia, de Pernambuco, e áreas de produção agrícola intensiva, moderna, como é o caso da fruticultura irrigada nas margens do Rio São Francisco. E por fim, a região Centro-Sul é destacada por ser a área mais populosa, com as principais metrópoles, com as principais cidades e também, é claro, com os principais problemas urbanos, com mais trânsito, com mais macrocefalia urbana, favelização, segregação socioespacial. Isso tudo resultado principalmente de esta ter sido a área que se tornou o principal polo industrial do país, o que permanece até hoje, apesar de estar acontecendo um processo de desconcentração industrial, em que as fábricas motivadas por incentivos fiscais buscam outros locais que não as metrópoles onde tradicionalmente elas estão situadas. Essa, a região Centro-Sul, é também a área do Brasil em que eu tenho agricultura mais moderna e em que há mais complexos agroindustriais. Isso traz lucros, mas também degradação ambiental. Degradação ambiental que atinge principalmente, no caso da agricultura, o Centro-Oeste, que é o alvo da nossa última questão. O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente a serviço de uma economia moderna. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da... Pois bem, se eu disse que o Centro-Oeste era uma área que tem sido nos últimos anos, nas últimas décadas, cada vez mais habitada, cada vez mais ocupada, isso é fundamentalmente pelo avanço da agropecuária com destaque maior para a soja. Isso faz com que a fronteira agropecuária avance e o cerrado se torne cada vez mais degradado. Por isso, nosso gabarito, letra C. Beleza? Produção, temos alguma coisa, alguma dúvida? Só para fechar aqui uma perguntinha do Josen Congeta. Mestre, poderia me explicar um pouco sobre as diferenças entre as terras devolutas e improdutivas na atualidade? Show! Ótima questão, Josen. Seguinte, a expressão terra devoluta é o nome que se dá desde 1850 a terras públicas, terras do Estado, terras que não têm dono. Essas terras devolutas, em boa parte dos casos, eram não ou pouco utilizadas. E é a esse tipo de terra que eu chamo de terra improdutiva. Improdutiva não é uma terra infértil, é uma terra pouco usada. Muitas das terras devolutas, por serem pouco utilizadas e por serem públicas do Estado, foram alvo, ao longo do tempo, de um processo conhecido como grilagem. E o que é a grilagem? É a falsificação de documentos para obter ilegalmente a propriedade de uma terra. Por que as terras públicas? Porque elas muitas das vezes eram pouco usadas e porque, se fosse feita a grilagem sobre uma terra privada, haveria um embate entre dois proprietários, o verdadeiro e o falso. Logo, terra devoluta não é necessariamente sinônimo de terra improdutiva,
mas muitas delas, que se localizam hoje na região norte, são pouco utilizadas, alvo de grilagem e se tornam reserva de valor para especuladores fundiários que querem revender as terras que nunca foram suas por um preço mais alto e também para agropecuaristas que fazem por lá avançar a fronteira agrícola. Beleza? Produção, algo mais? Não? Galera, um prazer enorme ter estado com vocês, continuem com a gente e se gostou, marque os amiguinhos no Facebook, marque os amiguinhos na sua rede social, lembre-se que o bom aluno, o aluno pro Enem passa, mas não passa sozinho, ele vai fazer uma rede de solidariedade e levar todo mundo do bem junto com ele. Valeu, um abraço, espero vocês amanhã e ao longo da nossa semana. Tchau, tchau. ProEnem, a preparação que vai além.